natureza da morte. Foi isso, não é? O que é a morte? Então, definimos a morte e definimos 3 tipos de morte. Vocês podem lembrar isto? Quais eram? Física, espiritual, eterna. É isso, a morte eterna. Ok. Então, a morte física é a separação do corpo e a alma. A morte espiritual foi quando Adão e Eva comeram do fruto. E a morte eterna, que é chamada segunda morte, é quando estão lançados no inferno, do lago de fogo. É isto. Agora, hoje, queria falar sobre a morte física. A morte física é natural ou não natural? Debate-se muito se os primeiros homens foram criados mortais ou imortais. Se teriam morrido caso não pecassem. O que é que vocês acham? Vamos imaginar que Adão e Eva não pecavam. Não haveria pecado. Como? Não haveria pecado no mundo, né? Não haveria pecado, ok. Nem a morte também. E também não haveria morte. Ok. Mas, têm mais ideias? Ou então todos concordam com esta? Sim, de facto é um assunto que é muito discutido e é sempre com ses, porque agora já não dá para voltar atrás, não é? Agora, um facto é a posição, e é a minha também, deste homem que eu estou a tirar os estudos, é que a posição é que a morte física não fazia parte da condição humana original. Não era esse o plano. Mas não é tão simples assim. Mas a morte sempre esteve presente como uma ameaça. Ou seja, caso pecassem, caso comessem da árvore proibida ou tocassem nela. Vamos ver Gênesis 3:3. Gênesis 3:3. Se alguém tiver, vou pedir para ler, por favor. Ana, podes ler, por favor. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ok. Portanto, parece que o homem não foi criado, quer dizer, a morte física não fazia parte da condição original, mas sempre esteve presente. Porque se comessem, morriam. Então, a ideia é que havia a possibilidade. O homem não foi criado para isso, mas havia a possibilidade. Facto é que aconteceu. Pecaram, morreram. Mas muito mais do que isso não podemos dizer. Agora, embora a morte de que eles estavam ameaçados fosse em parte morte espiritual, parece que a morte física também estava implicada, uma vez que o homem e a mulher foram expulsos do jardim. O que é que eu estou a dizer? Quando Deus disse, não comam nem toquem da árvore, porque se comerem ou tocarem vão morrer. Que morte está a ser falada cá? Morte espiritual. É interessante, gostei dessa resposta, porque nós começamos com a pergunta de morte física e nós respondemos com o argumento que é para morte espiritual. Realmente eles tocaram e morreram, mas não fisicamente. Não fisicamente. É uma coisa interessante. Vamos ler Gênesis 3, 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Ok. O que é que está implícito aqui? Notem, Deus disse agora o homem ficou como um de nós.
Não é? O homem pecou e morreu espiritualmente. Mas Deus disse, para eles não comerem da árvore do meio do jardim. Qual era o medo? Vamos dizer, se aqui é medo. Qual era o medo de Deus para eles, se eles comessem da árvore do meio do jardim? Viver eternamente. Viviam eternamente, nunca mais iam morrer. Então significa que quando morreram fisicamente, estava implícito morte física também. Porque se eles comessem, pronto, ficavam eternos, mortos espiritualmente. É incrível. Deus é tão misericordioso. Tirá-los do jardim foi uma bênção. Não pensámos nisso, foram expulsos do jardim. Foi uma bênção. Porque Deus disse, se eles comessem, ficavam eternos naquele estado. É uma coisa que dá para pensar. Então, o que é que podemos pensar? Por que essa árvore existia? Porque essa árvore não foi plantada depois deles comerem da fruta, do fruto. A árvore estava lá quando eles não tinham pecado. Dá para pensar. Eu creio que se eles comessem em pecado, ficavam vivos em pecado eternamente. Se eles comessem sem pecados, viveriam sem pecado eternamente. Pode ser esse o plano. Embora é difícil falar assim, porque o plano de Deus sempre se cumpre. Se foi para este lado é porque não era o plano. Mas havia essa possibilidade. Só temos de dizer, porquê é que eles comeram aquela árvore? Já não dá para falar com eles sobre isso, mas se não comessem daquela e comessem da outra, o pecado nunca entraria. Mas já não dá. É tarde. Agora, outra prova. Pois, o que eu disse aqui. Parece que a morte física estava implicada, uma vez que o homem e a mulher seriam expulsos do jardim, a fim de que não comessem também da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. A outra prova desta posição encontra-se em 1 Coríntios 15. Abram 1 Coríntios 15. Vamos ver o versículo 21. 1 Coríntios 15, acho que o 21. Sim. Alguém quer ler? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Paulo refere-se claramente, pelo menos em parte, à morte física. Quando diz que por um homem veio a morte, assim também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele está a falar de quê? A ressurreição está-se a referir ao corpo. Então está a falar da morte física. Por um homem, Adão, veio a morte. Em vez de pensarmos na morte espiritual, em parte pensamos na física, porque no mesmo argumento fala da ressurreição. A ressurreição é física. A ressurreição não é da alma nem do espírito, é o corpo. Portanto, Jesus é o que trouxe a ressurreição. Porquê? Porque a morte física é um dos males, é uma maldição. A morte é uma maldição. A morte física era impotencial, não é? Mas aconteceu porque Adão e Eva pecaram. Então, a morte física é uma maldição que foi anulada e vencida pela ressurreição de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, esta é a mensagem da Páscoa, diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Esta é a pergunta
Onde está a vitória da morte? A morte perdeu, porque Jesus venceu a morte. Vamos imaginar se Jesus não pudesse ressuscitar. A morte seria um inimigo que ninguém poderia vencer. O medo de todos nós é a morte. Todos temos medo da morte, porque ninguém sabe quem pode vencer a morte. Finalmente Jesus venceu. Jesus venceu. Então, de facto, a morte foi vencida. Era o último de todos os inimigos a ser vencido. Satanás foi vencido, Jesus foi à cruz, Jesus morreu e ele venceu essa morte, a morte física. Então, este versículo prova que a morte física surgiu do pecado, não fazia parte da intenção original de Deus para a raça humana. Se Jesus venceu, é porque ela não fazia parte. Surgiu por causa do pecado, a morte física. E de facto, então, Deus trouxe isto. Mas, uma vez que a morte física é uma consequência do pecado, parece provável que os primeiros seres humanos tinham sido criados com a possibilidade de viver para sempre. Podemos entender isto? Os primeiros, quem são? É Adão e Eva. Eu não sei como seria, realmente não podemos especular. Como é que iriam nascer outros? Não sei. Porque Deus podia fazer da mesma maneira. Deus tirou o pó da terra, fez o Adão. Tirou uma parte do Adão, fez a Eva. Deus podia fazer como Ele quisesse. Não sei como seria. Mas ficamos com a ideia, quando Deus criou, pelo menos tinham a possibilidade de viver para sempre. Não era uma certeza que iam morrer. A Bíblia não diz que iam morrer. Havia essa possibilidade, mas iam viver para sempre. Contudo, eles não eram inerentemente imortais. O que é que isto quer dizer? Em virtude da sua natureza, não viveriam para sempre. O caso tem que se pôr assim. Se não tivessem pecado, poderiam participar da árvore da vida e receberiam a vida eterna. Eram mortais no sentido de serem capazes de morrer. Não sei se conseguem perceber, é muita informação. A ideia é, quando Deus criou Adão e Eva, nós podemos dizer muitas vezes, eram imortais. Não, eles eram mortais. Porquê? Porque eles eram capazes de morrer. Eles eram capazes de morrer. Deus não morre. Deus não é capaz de morrer. Deus, para morrer, teve que ficar homem. Porque Deus não morre. Deus não pode morrer. Ele teve... Jesus morreu. Sim, mas é o homem que morreu. Então, Adão e Eva eram mortais só no sentido que era possível morrer e aconteceu. É o facto. Aconteceu. Se aconteceu, era possível. Então, eles eram, sendo assim, eles eram mortais. E quando pecaram, esse potencial ou essa possibilidade tornou-se realidade. Não sei porque que Deus fez assim, mas esta é a ideia. Deus criou Adão e Eva. Que vocês estão criados. Podem viver para sempre ou não. Comendo daquele fruto, podem morrer. Comendo do outro fruto, podem viver para sempre. É interessante. Por alguma razão que não sabemos explicar, Satanás entrou na serpente, tentou Adão e Eva, eles comeram. A possibilidade da morte veio. Por isso todos nós pagamos. Agora nós morremos por causa disso. Esse é o facto. Fisicamente. Estamos a falar no sentido físico. Eu estava a estudar a outra parte, mas não trouxe para hoje, só tenho aqui mais um pouquinho. Mas no outro estudo, quer dizer, a continuação disto,
a pergunta é, então, mas se nós já recebemos a salvação, por que é que temos de morrer fisicamente? E faz um certo sentido. Esta é uma boa pergunta. Ela está a passear aqui. Não faz mal. Então, podemos dizer que o homem e a mulher, o ser humano, foram criados com imortalidade condicional. Se comerem, morrem. Se não comerem a outra, vivem. Qual era o nome da outra árvore no meio do jardim? É da vida e do conhecimento do bem e do mal. No conhecimento do bem e do mal é o que eles comeram. A outra é da vida. É interessante. Por alguma razão tem esse nome. A árvore da vida. É difícil pensar o que ia na mente de Deus naquela época. Eu nunca pensei muito nisso, mas Deus criou duas árvores. Uma do conhecimento do bem e do mal. Porquê? Eu não sei. E a árvore da vida. E criou o homem com estas duas. Não comam esta e nem toquem. E eles fizeram. Então morreram. A pergunta que alguns fazem, porquê que eu tenho de morrer agora, se já sou salvo? Eu também, quando eu era mesmo criança, eu fazia esta pergunta, isto não faz sentido. Jesus já morreu por mim, eu não quero morrer. Eu sempre pensava assim, eu não quero morrer, eu quero ser arrebatado. Não é? Eu não quero, é uma coisa, ainda hoje, vou dizer, não é um medo, mas não é uma coisa que me agrada. Ninguém pensa assim com agrado na morte. Mas depois vamos explicar na outra aula sobre isso. Aqui, os efeitos da morte. Agora notem, para o descrente, a morte é uma maldição. É uma penalidade, é um inimigo. Pois, embora não traga extinção, porque a morte não é extinção, como nós vimos já nas primeiras lições, mas quando a pessoa morre, a pessoa é afastada de Deus, de toda a oportunidade de obter a vida eterna. Ela está bem feliz. Mas notem, aqui, lembram aquela ideia da morte eterna? Quando as pessoas morrem fisicamente, mortos espiritualmente, perdem toda a oportunidade de viverem espiritualmente.